Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. E hoje nós estamos aqui para trazer mais uma lição desse trimestre, terceiro trimestre de 2022, que traz um tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus amados irmãos, lição de hoje é lição de número 6, mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, deixe eu pedir a sua ajuda. Nós estamos com esse projeto da EBD Inovadora, com o propósito de trazer um recurso para os nossos professores e alunos, e todos aqueles que amam a Escola Bíblica Dominical. Se você puder nos ajudar, você pode agora se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, mandar uma mensagem, dizer de que igreja você pertence, o lugar que você mora, e junto nós vamos então aí estar construindo essa EBD inovadora, uma EBD dinâmica, participativa, espiritual, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Uma EBD de muito conhecimento e aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu ok, nos ajude e com certeza nós estaremos aí alcançando mais vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você que perdeu a lição de número 5, nós vamos deixar aqui no card o vídeo da lição de número 5 e você vai estar podendo aí participar dessa aula abençoada, a lição de número 5. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 6, 7 de agosto de 2022. O assunto da nossa lição de hoje é a sutileza das ideologias contrárias à família. Texto áureo: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Então, meus irmãos, fique conosco até o final desse vídeo, que nós vamos estar vendo quais são essas ideologias que são contrárias à família, que têm deixado a família em perigo, que têm atacado, têm minado as famílias. Então, fique conosco até o final desse vídeo e nós vamos aí estar vendo as orientações acerca da palavra de Deus, como nós podemos, então, combater e vencer essas ideologias. Então vamos lá, meus amados irmãos, vamos para a nossa lição. Nessa lição nós estaremos estudando que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Então nós vamos estar vendo que a família, existe alguns fundamentos da palavra de Deus que ajudarão essa família a permanecer firme, permanecer edificada, salva desses ataques, guardada desses ataques ideológicos, o qual nós estaremos estudando. Nós vamos estar tratando também aqui dos perigos que rondam a família cristã. Então nós vamos, nesse vídeo, estar vendo aí os perigos que rondam as famílias e talvez esteja aí também rondando a sua família. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Não podemos fechar os olhos aí para essas questões que são embates contra a família, infidelidade conjugal, modelos alternativos de construção familiar. Então são perigos que rondam a nossa família e a gente precisa estar muito atento para isso. O primeiro ponto da nossa lição de hoje é família, projeto de Deus. Então a gente vai entender aqui a nossa família como sendo um projeto de Deus. O primeiro item é uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, o versículo 6, a parte B. Então, Jesus ele foi questionado acerca do divórcio, se podia repudiar a esposa por qualquer motivo, se podia deixar
a mulher por qualquer motivo. Então Jesus, ele amarra, aqui nós vimos nas lições passadas, na lição anterior, que Jesus ele amarra, né, a questão do divórcio, da separação, somente em caso de exceções, né, de exceção, e Jesus coloca ali a exceção como o adultério, né? Então nós vemos isso, que o Senhor ele amarra, que aquela interpretação errada que eles faziam, que podia repudiar sua mulher, podia abandonar sua mulher por qualquer motivo, Jesus ele elimina, não permite, não é permitido no Novo Testamento, e amarra aí uma exceção no caso de infidelidade conjugal ou uma traição, né, um adultério, seria ali uma exceção para que houvesse então a dissolução do casamento. Com essa fala, Jesus respondeu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. Então a gente já vê aqui primeiro que a fala de Jesus, ele amarra ali que somente em caso de infidelidade poderia então se desfazer, né, um relacionamento, um casamento. E segundo, ele mostra que o casamento é uma instituição divina. Deus criou a família, né, e não o homem. Então a palavra final vem dele, a orientação vem dele. Como devemos agir vem da parte de Deus. Olha, Deus ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus instituiu ou institui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então, Deus está colocando aqui, meus irmãos, que a família é uma instituição divina e, além dela ser uma instituição divina, Deus tem um projeto para a família. A família é o centro de todas as coisas, como nós vamos ver no decorrer dessa lição. Ela é a base, ela é a estrutura. Então, esse projeto, Deus tem um projeto para a humanidade, um projeto de salvação. Nesse projeto para salvar a humanidade, no centro dele, desse projeto, desse plano, está a família. Bendito seja o nome do Senhor. Deus também tem um plano para a igreja, né? um plano de restauração, e um plano de santificação, de arrebatar essa igreja. Então, o projeto de Deus para a igreja também inclui a família, né? Nos deixando aí claro que a família é o projeto aonde se origina todas as coisas. Quando Deus resolve criar, né, a humanidade, quando Deus resolve criar o ser humano, ele começa então, nesse projeto da humanidade, ele cria a primeira família, Adão e Eva. Bendito seja o nome do Senhor. Com a entrada do pecado, a queda do homem, Deus então resolve destruir a humanidade. Mas ele pensa em preservar, não é? Destruir um ímpio, mas preservar ali um remanescente. E nessa preservação, da onde ele escolheria para dar continuidade no seu projeto, Deus escolhe Noé. Noé é escolhido com a sua família, mais uma vez, a família aí. Quando Deus resolve escolher um povo, né, para que o adorasse, para que fizesse a sua vontade, o servisse, então ele pretende, né, ou resolve agora escolher um povo separado para que lhe servisse. Mas para que esse povo viesse, para que esse projeto fosse concluído, ele chama uma família, Abraão e Sara, mais uma vez aí a família entrando em ação. Nós podemos observar até quando Deus resolve então resgatar o ser humano, colocar o plano de salvação, né, em atividade, chegando à plenitude dos tempos, né, o Salvador. E de que forma o Salvador vem? Através de uma família, José e Maria. Maria, né, e José são os pais de Jesus que vão ali entrar no projeto de Deus para a salvação da humanidade, mas começando pela família. Então, para você ver a importância da família, é uma instituição divina. O projeto de Deus é uma instituição divina. O segundo item desse ponto é que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, é a célula primeira, né? A célula fundamental, estrutural da sociedade é a família. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja,
na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Bendito seja o nome do Senhor. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Então, o plano do adversário, meus amados irmãos, é justamente destruir a família, né? Destruir a família tradicional, porque você sabe que a família, né, essa unidade, né, esse projeto de Deus de unir um homem e uma mulher, como diz a palavra de Deus, portanto deixará, né, o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então a família é o homem, uma mulher, né, juntamente com os seus filhos, formando aí então uma família, uma instituição divina, projeto de Deus, que é o centro de todas as coisas, né, que está no centro do plano de Deus, ou para a humanidade, começando pela família, ou para a igreja, começando pela família, ou na sociedade, começando pela família. Então, a célula máter da sociedade é a família, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós finalizamos aí o primeiro ponto e vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é fundamentos da família cristã. Qual é o fundamento da família cristã? Você cristão, ou você professor, né, precisa chamar o seu aluno, né, para ele refletir sobre isso, sobre a família dele, né, qual é o fundamento, aonde está fundamentado a família do seu aluno, ou a sua família mesmo. Tá bom? Então é o que a gente vai ver a partir de agora. Olha, fundamentos da família cristã. Primeiro item deste ponto é o casamento monogâmico e heterossexual. Então nós vamos ver nesse tópico aqui a base, né, o fundamento da família cristã, que é um fundamento bíblico, que é um fundamento de Deus, né, um fundamento que Deus estabeleceu. Então, primeiro é casamento, né, dessa família, a estrutura é que deve ser monogâmico e heterossexual. E segundo, deve ser indissolúvel e confessional. Olha só, irmãos. Então, analise, né? Você pode analisar e chamar o seu aluno também para fazer essa análise acerca do casamento, da sua família, né? Para nós vermos se nós estamos aí com a nossa família fundamentada em princípios bíblicos, né? Em princípios da família cristã. Olha só, primeiro, o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isso é, um indivíduo só pode ter um cônjuge, né? Então, o fundamento da nossa família, o fundamento do nosso casamento é que ele tem um padrão de Deus que é monogâmico. É um homem para uma mulher, tá certo? Ou uma mulher para um homem. Não pode haver uma terceira pessoa, né? Então, esse é o padrão de Deus, é a base da família, é a base do casamento. Segundo, nós podemos ver, né, segundo uma análise que a gente faz na Bíblia, dá uma falsa ideia de que no Antigo Testamento Deus aprovava isso, né, porque alguns homens tiveram, né, aí mais de uma mulher, mas nós estudando o contexto, né, da família em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vamos ver que a poligamia deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 2. Aparentemente, né, num contexto ali, num texto fora do seu contexto, dá uma impressão ali de que Deus aceitava, né, um homem ter mais de uma mulher, mas desde o princípio nunca foi assim. Quando nós estudamos esse assunto, no seu contexto, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus nunca aceitou a poligamia e isso é uma prática distorcida, né, para destruir a família. Nós precisamos ter muito cuidado. Primeiro fundamento, nosso casamento, a nossa família, o nosso relacionamento deve ser monogâmico. Apenas um homem para uma mulher ou uma mulher para um homem. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Por isso, Jesus disse que Deus criou
homem e mulher. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, não há um terceiro sexo. Olha só, meus irmãos, então a gente viu que ele é monogâmico, não pode haver uma terceira pessoa no relacionamento, e também o segundo fundamento é que ele deve ser uma relação heterossexual. E o padrão de Deus é monogâmico e heterossexual, né? Um homem para uma mulher, e deve ser um homem e uma mulher o relacionamento. Então, biblicamente, o casamento precisa ser heterossexual, constituído de macho e fêmea, de homem e mulher. Aí nós vamos para o segundo item desse ponto, o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que ajuntou Deus não separe o homem. Então, o casamento bíblico é feito para durar. Então, olha só, o terceiro fundamento do casamento, do fundamento para um casamento cristão, da família cristã, é que ele é indissolúvel. Nós casamos para viver para sempre, com o cônjuge, ou até que a morte separe. Ele é indissolúvel. Ninguém casa para descasar, nós casamos para sermos felizes e estarmos aí juntos nessa longa viagem até que a morte separe, tá bom? Então, o fundamento aqui no casamento é que ele é indissolúvel. O quarto fundamento aqui, irmãos, é que ele é confessional. E o que vem a ser isso? Nós precisamos entender, biblicamente, que o cristão precisa, ao constituir família, analisar o seu parceiro, o seu cônjuge, para que ele comungue da mesma fé, que ele compartilhe da mesma fé. Antes de casar, quando ainda solteiro, nós precisamos escolher uma pessoa que ele compartilhe da mesma fé. Então é assim que nós aprendemos. Por isso que essa unidade deve ser confessional. O seu cônjuge compartilha da mesma fé que você compartilha da mesma fé que o seu esposo, ou o esposo compartilha da mesma fé da esposa. Isso é muito importante para que nós não entremos em um jugo desigual. Então, da mesma importância que é o casamento sendo indissolúvel, que não pode se separar em hipótese alguma, salvo algumas exceções, por exemplo, o adultério, como nós já falamos, ou então o casal aceita Jesus, a esposa aceita Jesus, o marido não aceita, ou o marido aceita e a esposa não aceita, e agora esse não crente resolve ir embora, e ele vai embora, abandona aquele que está na fé, que aceitou Jesus. Então a Bíblia também dá um respaldo, uma exceção para que essa pessoa crente que foi abandonada, contrai aí um novo casamento, se case novamente, para que não viva aí um jugo desigual, abandonado pelo parceiro e vivendo aí um peso, uma carga levando aí. Então Deus não quer isso, tá bom? Tirando isso, não pode se separar, E é muito importante que se observe, se a pessoa que você está escolhendo compartilhe da mesma fé. Eu conheço pessoas que se juntaram com alguém que não compartilhava da mesma fé e, pela misericórdia de Deus, mais tarde a pessoa veio e aceitou a Cristo como Salvador e permanece até hoje, graças a Deus. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, e você pode falar isso para o seu aluno, para a sua classe, não podemos usar uma exceção e fazer dessa exceção a regra, porque na maioria das vezes o que acontece? O ímpio, ao se juntar com o cristão, geralmente o cristão abandona a fé. Essa geralmente é a regra, salvo algumas exceções. Então nós não podemos basear nossa vida por exceções, e sim pela palavra de Deus, que é a regra, que é a nossa lei escrita no nosso, a lei de Deus escrita no nosso coração. Então, olha só recapitulando aqui, o fundamento da família, o fundamento do casamento, da família cristã, ele deve ser monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Se tiver, você pode estar mandando aí uma mensagem e a gente vai conversando e tirando todas as dúvidas. Terceiro ponto da nossa lição, nós vamos estar vendo a sutileza
da nova configuração familiar. Olha só, quais tipos de família você conhece? Isso é importante porque nós conhecemos aí a família tradicional, nós conhecemos esse novo modelo familiar, não é o modelo moderno, né? E nós precisamos entender e ver a sutileza e o perigo que isso traz para a família que Deus instituiu, a família padrão, a família tradicional, cristã, né? No seu modelo aí tradicional. Então a gente precisa atentar para isso daqui. Primeiro item desse ponto, né? A sutileza da nova configuração familiar. Primeiro item, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma realidade, né? Uma nova configuração familiar. Casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Né? Então a gente observa que isso está se configurando, né? E chamado até como família moderna. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso daqui, né? Para a gente estar preservando aí a nossa família nesses moldes bíblicos da palavra de Deus. Olha, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Então, você vê aí, né, que o Supremo Tribunal Federal já reconhece a união homoafetiva, né? Esse novo modelo familiar é respaldado aí, então, pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir do entendimento, né, do Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro, né, daquele ano, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. O entendimento, né, que o Supremo Tribunal Federal teve dessa união, agora também se aplica para o casamento. E olha o que o Conselho Nacional de Justiça fez. Ele publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal, ele reconhece, o Supremo Tribunal de Justiça, ele aplica não mais a união estável, mas ao casamento também, e o Conselho Nacional, ele sustenta isso, né? Então os cartórios são proibidos em não dar essa celebração desse casamento civil, esse reconhecimento. Para você ver, né, esse novo modelo dessa nova família que eles chamam de família moderna, né? Não é mais casamento entre homem e mulher, mas agora um outro modelo também é aceitável, né? Garantido pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, esse novo molde de família tem se configurado e é uma realidade no dia que nós estamos vivendo. E talvez tenhamos aí algumas igrejas, né, com problema, talvez você conheça algumas igrejas que tenham enfrentado problema com relação a esse assunto aqui. Mas, porém, meus irmãos, nós entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Senhor Jesus, ele afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Então, olha só, a gente precisa entender que a palavra de Deus é superior à lei dos homens. É claro que a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer às autoridades porque foram constituídas por Deus, mas a gente precisa entender que há um limite nisso daí. Se a autoridade toma uma atitude contrária à nossa fé, à nossa consciência, contrária à palavra de Deus, então logo nós estamos aí isentos de obedecer tal ordem, tal lei, né? Porque nós temos aí um princípio cristão, um princípio bíblico, né? Então nós ficamos com a palavra de Deus. Casamento, família é um homem e uma mulher. Jesus já falou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Mateus capítulo 19, versículo 4. Essa é a palavra de Deus. E nós vamos aí para o segundo item desse ponto, né? Desse terceiro ponto, essa nova configuração familiar. Aí nós vamos falar sobre a sexualidade não binária. Isso daqui é muito importante.
né? Isso daqui é muito delicado, né? Para nós termos muito cuidado, nossos adolescentes, com os nossos jovens, as nossas crianças, o departamento infantil da Escola Bíblica Dominical, muito cuidado com as crianças, professores de adolescentes têm que redobrar atenção nisso daqui, porque é realmente uma prática diabólica que tem aí minado as famílias, muitas igrejas com problemas com relação a isso, né? Uma confusão na cabeça da criança, uma confusão na cabeça do jovem, na cabeça do adolescente, e muitos líderes também confusos, não sabem o que fazer, mas graças a Deus que nós estamos estudando sobre isso e vamos ver a questão da sexualidade não binária. Olha só, meus irmãos, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Olha o perigo aqui, não é? Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode se achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Então, meus irmãos, olha a confusão que o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, tem causado na mente, né, das pessoas. O que é isso daqui, a sexualidade não binária? A pessoa, né, não se sente, segundo aqui essa ideologia, não se sente, né, nasceu homem, mas não se sente homem. Também não se sente mulher. Então, é não binário nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Olha a confusão que faz. Alguns nascem homem, se sentem mulher. Outros nascem mulher, se sentem homem. Outros se sentem os dois, né? Se sente homem, se sente mulher. Outros, porém, não sente que é nenhum dos dois. Então, olha a confusão que tem causado na mente das pessoas e principalmente, como eu falei, na mente das crianças, na mente dos jovens, na mente dos adolescentes. E nós precisamos, como líderes espirituais, você como professor da escola bíblica, você como líder de uma classe da escola dominical, você coordenador, pastor, precisa ter muita cautela, muito cuidado com as ovelhas do Senhor, com os rebanhos do Senhor. Né? Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes são bombardeados na escola, são bombardeados por essas ideologias. Alguém fala, não, a criança nasceu, vai decidir, né, quando crescer, o sexo. Então, é uma confusão generalizada. E nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, escolhido por Deus para ser professor na escola dominical, para orientar o povo de Deus, para ensinar o povo de Deus, estude essa lição e deixa Deus usar a sua vida para orientar as suas crianças, orientar a sua classe de adolescente, a sua classe de jovem, para que Deus venha trazer um grande avivamento sobre o seu povo e assim nós estejamos guardados dessas ideologias, a nossa família esteja protegida com a palavra de Deus, através da oração, do sangue de Jesus, e não só a nossa família, nós possamos também aí alcançar as vidas para Deus, alcançar através da escola dominical as pessoas para o reino de Deus, porque o inimigo, meus irmãos, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo o tempo todo, então nós não podemos perder tempo, não podemos brincar, a causa é séria e perigosa, precisamos ter muito cuidado. Olha, evidentemente, isso contradiz a forma da expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. Então, primeiro, toda essa confusão que tem sido propagada, difundida, todo esse problema, ele primeiro está totalmente contrário à palavra de Deus, porque Deus criou um homem e uma mulher, não existe um terceiro sexo, é sexo masculino e feminino, não tem um terceiro sexo, não tem um gene, né? O gene é masculino e feminino também. Então não existe um terceiro sexo. É contrário à Bíblia, né, essa ideologia, esse pensamento. Mas não somente contrário à Bíblia, mas também contrário à ciência. É uma negação das leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Então, você precisa orientar os seus alunos que essa ideologia é contrária à palavra de Deus e contrária à ciência, porque a ciência está mostrando aí, né, que só existe
dois sexos, né? O sexo masculino e feminino. Então tá aí, a gente já sai aí na frente, né, com essa lição para estar orientando os nossos irmãos, os nossos alunos e também estar defendendo a nossa fé. Aí nós vamos para o quarto ponto, que é princípios bíblicos para uma família sólida. Então, meus irmãos, tudo que nós já vimos até aqui, nós vamos ver os princípios, o que nós podemos fazer, né? O que nós precisamos fazer para a nossa família, então, estar guardada, para a nossa família estar preservada, né? Uma família que honre a Deus, uma família cristã, bíblica, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Vamos ver. Primeiro ponto, né, desse tópico, princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro tópico, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, os pais têm um papel importantíssimo aqui, no meio de toda essa confusão, de todas essas ideologias, né, e contra a família, né, que tem como alvo a família, para destruir a família tradicional, a família cristã, e os pais são peças fundamentais nisso daqui. Como? Como os pais? Por quê, né? Os pais são tão importantes, porque todo o ensino da palavra de Deus precisa ser transmitido como um princípio de fé, de valor, precisa ser transmitido pelos pais. Os filhos precisam conhecer a Deus através dos pais. Então, esse é um princípio bíblico fundamental. Muitos filhos se perderam porque os seus pais não cumpriram o seu papel de ensinar, de mostrar o caminho, de andar no caminho com ele, como diz a palavra de Deus, ensina o teu filho, a criança, no caminho. Não é o caminho, é no caminho, é participando, é estando junto, bendito seja o nome do Senhor. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm um dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Meus irmãos, então olha a importância. É nosso dever como pai, como mãe, ensinar os princípios bíblicos, os princípios de Deus. É você ensinar o seu filho para que ele conheça Deus, para que ele seja pessoa dirigida por Deus, que ele venha amadurecer conhecendo Deus e observando a palavra de Deus. Todo esse ensinamento nós precisamos estar transmitindo por nossos filhos. Não esqueça, o coração do filho, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se você chegar primeiro com o ensino, com a palavra de Deus, você vai ganhar o seu filho. Mas se o diabo chegar primeiro com os seus ensinos e suas ideologias, o diabo vai ganhar o coração do seu filho. Nós vamos para o segundo tópico deste ponto aqui, que é o papel da igreja. A igreja, ela é uma entidade terapêutica, né, onde a família pode se refugiar nela, onde famílias são restauradas, famílias são curadas. Então, a igreja precisa desenvolver esse papel. Se a nossa igreja não está conseguindo cuidar desses filhos, cuidar da família, para que essas pessoas sejam curadas, saradas, ensinadas, então, como igreja, nós estamos falhando na nossa missão, falhando no nosso papel. Devemos funcionar, né, como uma entidade terapêutica, onde a família encontre abrigo, a família encontre resposta, encontre a cura. Então, é missão da igreja curar essa sociedade doente. Tudo isso que nós vemos fica para nós um alerta para termos cuidado, mas também fica para nós aí a responsabilidade e um compromisso de nós alcançarmos essa sociedade com a palavra de Deus, através do ensino da palavra que liberta, essa sociedade seja curada. Então, olha a nossa missão. Como pai, como mãe e como igreja, precisamos cumprir o nosso papel. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte da sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto, onde os valores cristãos são transmitidos.
E aí fica um alerta para nós, que a igreja, sendo uma igreja sadia, vai ser uma base forte, uma base espiritual. E nós vamos ver esse reflexo na família. E aí fica um alerta aqui para nós, né? Nós precisamos estar criando os nossos filhos nesse contexto, onde existem valores, onde existe princípio, onde existe ensinamento. E aí, pais, né? Existem muitos pais, principalmente os pais aí de primeira viagem, né? Os pais novos, que às vezes têm falhado em não levar o seu filho à igreja, não levar o seu filho à escola bíblica dominical. Né? Às vezes nós chegamos na classe das crianças e as crianças não vão para a escola dominical, mas não é culpa das crianças, é culpa dos pais que não levam seus filhos. Então nós precisamos despertar para isso, né? Essa sutileza das ideologias que tem alcançado a família, alcançado os filhos, e nós precisamos criar o nosso filho tanto no lar quanto na igreja, cercado de valores, de princípios, de ensinamentos bíblicos, para que nós possamos, como pais e como igreja, transmitir esses princípios bíblicos, princípios cristãos, para que assim as pessoas, a família e a sociedade seja curada. Essa lição, nós vimos que a família está sob ataque. Então a gente observou que essas ideologias são como dardos, né, que vêm sobre a família. A minha família, a sua família, elas estão sob ataque. Nós precisamos ter consciência disso. Desvios sutis procuram destruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a prática do adultério, né, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Né? Então, muito cuidado, porque eles querem destruir a família tradicional. Né? É um mundo espiritual, é um mundo satânico. Nós vemos isso na influência, né? Através da mídia, daquilo que nos rodeia, querendo trazer aquilo que é pecado como algo normal. Tudo isso com uma finalidade, destruir a família. É um engano do diabo. É o diabo querendo enganar. E nesse contexto, a desconstrução da família, né, os pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. No meio de toda essa confusão, de toda essa guerra espiritual, de toda essa luta, os pais precisam aí cada vez mais estar ensinando seus filhos, colocando na mente, no coração dos seus filhos, a importância de servir a Deus e seguir os princípios e fundamentos da família cristã, né? Do relacionamento heterossexual, monogâmico, indissolúvel e que compartilhem da mesma fé. Essa foi a nossa lição de hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida, você professor, no domingo que vai estar ministrando, que Deus use a sua vida para abençoar a sua classe, abençoar a sua escola bíblica dominical. Se esse estudo, meus irmãos, fez sentido para você, se tem lhe ajudado, nos ajude se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com o professor, com o aluno, tá bom? Nos ajudando então aí a construir uma EBD inovadora, uma EBD dinâmica, motivacional, de muito aprendizado e crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade, essa escola bíblica, a EBD inovadora. Continua abençoando, Senhor, todos os professores, todos os alunos da escola bíblica dominical, que domingo, quando a lição estiver sendo ministrada, Senhor, que seja um momento muito edificante para o teu povo, de crescimento, de maturidade, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.